Gravou não, né? Gente, boa noite. Fala, galera do Sodrói. Vamos para a aula de hoje então. Vamos criar um banco de dados, como criar uma tabela nesse banco de dados usando o php-myadmin. Localhost / php-myadmin digitado no navegador preferido de vocês. Enter. Se vocês já tiverem bancos de dados criados, do lado esquerdo de vocês vai aparecer todos os bancos que vocês têm no seu servidor, na sua máquina local. Que legal, senta do lado do colega para não atrapalhar mais o resto. Vai. Não recebo no espelho. Para criar o primeiro banco de dados, no centro aí tem base de dados. Vamos dar um clique. Ele já me pede o nome da base de dados. Vamos colocar aqui BD Facite. Criar. Tudo de forma visual, gente. Ele pede o nome da primeira tabela. Vou colocar alunos. Alunos. Quantas colunas eu vou ter? Eu coloquei 4 aqui, vou colocar 6. Executar. Ele pede para mim os campos dessas colunas: ID, que é o ID, identificador, nome do aluno, telefone, endereço, sem ser cedilha, tá? Endereço, nascimento, status. Esses campos aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu coloquei ID, nome, telefone, endereço, nascimento e status. Vamos dar uma olhada por campos. O ID é um campo do tipo inteiro. O nome é um campo do tipo varchar. Vai pegar texto, vai pegar letras, certo? Varchar, e ele espera que eu dê uma quantidade de letras que vai caber nesse campo, certo? Eu calculo que um aluno tenha 100 letras no nome. Telefone também é do tipo varchar. Um telefone não pode ter mais do que 30 letras. Endereço é do tipo varchar também. O endereço do indivíduo deve ter 150 caracteres. Pode ser mais ou menos. Nascimento. Ele nasceu em uma data, certo? Então escolha o tipo date. Status é do tipo inteiro mesmo, tá? Rolando para a lateral agora, vocês verem se os campos são nulos ou é obrigatória a digitação. Escolham nulo, deixe simplesmente o ID sem marcar o nulo. Por obrigação ele vai ter que ser preenchido. E o ID também vai ser do tipo autoincremento, ou seja, ele vai autoincrementar cada inserção. Quando o usuário cadastrar um novo aluno, o ID vai mudar, certo? Cadastrou o Jackson, ID número 1. Cadastrou o Hildo, ID número 2. Cadastrou o professor, ID número 3. Assim por diante, tá? Terminou, autoincremento. Ele perguntou se eu quero esse índice do tipo primário. Eu simplesmente aceito em executar. Rolo para baixo. Escolho guardar. O nome é uma palavra reservada do MySQL. Vocês viram o que aconteceu? Aqui, ó, ID. Em vez de ID foi in. Guardar. Pronto, eu criei a minha primeira tabela, certo? A minha tabela tem ID, tem nome, tem telefone, tem endereço, tem nascimento e tem status. Eu poderia inserir dados nessa tabela usando o próprio php-myadmin, certo? Vamos inserir um dado manualmente. Depois a gente vai fazer isso de forma diferente usando o PHP já. Vamos inserir para ver como que é inserir. Insere. O campo ID eu não preciso colocar porque ele vai inserir automaticamente, certo? Aonde tem
valor aqui, eu coloco. Qual é o nome do aluno? Vamos colocar um aluno aí, escolha um nome para nós. Borel. 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 Qual era o próximo item da tabela? Telefone. 63 992 24 24. Endereço: Rua dos Anzóis. Pescador, lá em Araguarã. Data de nascimento do Borel. Ele nasceu no dia 2 de setembro. Foi de maio, foi de fevereiro. E o status dele é 1. Depois que eu digitei todos os dados, o PHP mais de mim espera que eu digite 2. Eu vou digitar só 1. Vou escolher executar. E ele vai me mostrar aquilo que vocês aprenderam lá no segundo período. Ó. Insert into alunos, ID, nome, telefone, endereço, nascimento, status, os valores. E cita tudo aquilo que o professor o Jair se ensinou para nós. A gente não sabia onde usava, né? Nem como usava. Mas a gente aprendeu a digitar isso aí tudinho de cabeça, nem precisava, tá? O PHP MyAdmin está mostrando aqui como é que funciona. Esse código aqui vocês podem copiar, dar um Ctrl+C e Ctrl+V para usar dentro dos comandos PHP, certo? Se vocês estiverem na dúvida, como é que eu faço o insert nessa tabela? Vai lá e insere de forma manual. Ele vai te mostrar todos os campos. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá dentro do PHP, você já tem todas as formas de inserir. Facinho assim. Estamos criando um banco de dados e uma tabela. Foi dificuldade para vocês até agora? Foi ligeiro, né? Eu tô gravando, eu tô trabalhando muito. Não achei não. Oi. Quer criar outra tabela para vocês aprenderem? Eu vai ser legal Continuou aí depois. Bom, vou criar então outra tabela. Vou voltar lá em base de dados facete. Insere agora a página do PHP logo. Eu queria passar um pouquinho à frente, porque a gente vai usar um comando bem mais simples do que parece. Nome da base de dados, da tabela novamente. Vamos criar uma tabela professores. Professor a gente vai deixar com 4 campos. Executar. Professor tem ID. Professor tem nome. Tem telefone para tirar dúvidas. O telefone pode ser o WhatsApp, certo? Pode ter um e-mail para enviar os trabalhos. Endereço não precisa não trabalhar em matriz. Esse e-mail é do tipo varchar. Quantas letras tem um e-mail? Não me lembro. Na verdade, 150 mais. Cara, não tem um tamanho certo, né? Mas o pessoal geralmente bota menos de 80. Telefone é do tipo varchar também, certo? 30. Colocar 30. Nome é do tipo varchar. 100. O ID é do tipo inteiro. Você errou lá, faltou um zero do nome. 100. Isso. Lembra que só preencheu esses campos. Isso, preencheu esses campos, certo? Nome, tipo, os dados, se é nulo o índice ou não, marca todos os demais como não nulo, ou seja, a pessoa pode digitar nada e vai passar, não vai dar erro no PHP, e marca sempre o ID com alto incremento. Executa e salva, guarda. Temos a tabela professores criada. A ideia inicial preparada aqui era para a gente fazer um site de notícia, um portal. Vamos criar mais uma tabela, depois vocês podem excluir as que vocês não quiserem, tá? Volta novamente na base de dados. Nome. Vamos colocar aqui notícia. Tem 2 itens? Tem. Notícia, 4 dados. O que a notícia tem? ID. Título, né? Da notícia. A própria notícia, né? A descrição no caso vai estar na mão, não. E uma data. Não é? A data de publicação. Isso. Ela tem mais itens, certo? Notícia tem também quem postou. Vai ter uma outra tabela vinculada, quem acessou, quem leu aquela notícia.
certo? Quem quiser comentar, vai ter outra tabela comentários, isso aí é se vocês quiserem incrementar. Opcional. Data, a data pra gente aqui, vamos botar do tipo data time. O que é uma data time? É uma data que pega a hora, certo? Notícia é do tipo texto. Esse texto cabe até 100.000 caracteres. Então dá para fazer uma notícia grande, certo? Inclusive aceita as tags HTML no meio dela. O título é aquela manchete do jornal, né? Geralmente não tem, No máximo 60. não tem muita coisa, não tem muito tamanho. A mesma coisa que a gente fez lá: nulo, 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 não nulo E vai vir com auto-incremento. e auto-incremento aqui. Quando vocês marcam, ele já pergunta. Se ele não perguntasse, vocês poderiam vir aqui, ó, e dizer qual tipo, ó, primário, certo? Ele pergunta da mesma forma. Rola para baixo, guarda. Temos as nossas tabelas criadas, nosso banco de dados. Aonde que fica gravado isso aí, gente? Se vocês tiverem que pegar o seu computador e dizer assim, eu quero levar uma pasta e não quero perder nenhum arquivo. Primeira coisa, vocês podem salvar o SQL, certo? Vem exportar e simplesmente executar aqui. Não precisa fazer nenhuma configuração, executar. Ele salva seu SQLzinho aqui, ó, que abre como TXT. Tá? Tudinho, ó. Cria todas as tabelas. Executou isso aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Joga aqui dentro do banco de dados, na parte de SQL, ó, e executa. Automaticamente cria todo o seu banco de dados com todas as suas tabelas. Se as tabelas estiverem preenchidas, povoadas, também vai serem povoadas, tá? Vou minimizar aqui e mostrar dentro do disco C ou D, não sei onde vocês instalaram o Champ ou o AMP ou outro. O meu está no disco D. Não olhe minhas pornografias aqui. Minha da vida. O AMP. HTDocs. Não. MySQL, certo? Dentro do Champ, dentro da pasta MySQL, tem uma pasta com o nome Data, certo? Dentro dessa data tem, ó, BD Facite. Tá vendo? Então, o banco de dados aí, ó, foi criado e foi usado todos esses arquivos aqui para dizer que é um banco de dados MySQL com todas as suas tabelas, inclusive índices, tá? Foi difícil criar as tabelas agora de forma visual? Foi difícil criar o banco de dados? Fácil, né? Como que o PHP faz para se conectar? Vamos agora trabalhar. Quem de vocês tem um Dreamweaver aí? A maioria tem, né? Quem não tiver, senta com quem tem. Agora o meu Dreamweaver demora um pouco para rodar, que o computador aqui é dos que o Noel usou para contabilizar as vacas dele, os bodes. É do Adobe? É da Adobe. Claro, Claro. Claro, claro. Arquivo novo, documento do tipo PHP. Até aí vocês estão seguindo? Criar. Ele já me preenche a estrutura aqui na forma do HTML padrão, certo? Vou escolher arquivo, salvar como. Ele vai me pedir a pasta. Eu quero lá dentro do HTDocs, certo? Provavelmente ele vai abrir meus documentos no computador de vocês. Escolha o Champ, HTDocs. Crie uma pasta aí. Criaram? Criado a aula. Qual o nome do arquivo PHP? O padrão do arquivo que é lido automaticamente na hora que você acessa a pasta com o navegador pode ser index
ou default. Vocês escreverem assim, ó. Default. Ele vai entender que esse arquivo é para ser aberto na hora que abrir aquela pasta. O padrão que o pessoal usa é index. A extensão. Essa é a opção Unicode. Gente, eu demorei demais para entender o que diabo era isso. Ele diz para incluir uma assinatura Unicode bom. Ele bota um trocinho lá no começo do documento e outro no final, que automaticamente cria um espaço para você. Se você vai fazer um jornal, entre a notícia e o título vai ficar um espação desse tamanho. Sua notícia fica lá embaixo e seu título lá em cima, tá? Dá um espaço. Desmarca esse trem aí, ok, salvar. Nosso texto PHP junto com HTML segue sempre o mesmo padrão. Ele espera que você defina a meta para aceitar acentos, caracteres especiais, tá? Seu código PHP vai ser digitado aonde? Você pode digitar dentro dessa tag ou pode digitar acima, certo? Quando é que você digita dentro e quando é que você digita acima? Digita acima quando você vai fazer uma validação ou quando você vai fazer o include, vai incluir uma determinada página, certo? Vamos fazer uma tag PHP lá em cima e fazer o include. O include você sabe o que é, não sabe? Ah, agora entendi, professor Paulo. Esse include, vamos colocar conecta.php. Existe esse documento? Não, ainda não. Ainda não existe. Arquivo salvar ou Ctrl S, certo? Tá salvo. Eu vou abrir aqui, vou pegar um modelo de conexão, que é o que eu mais uso aqui para vocês darem uma olhada. Vou ver quem é que tem um aqui mais fácil. De Jackson, nós fez um de Jackson. Não. Fizemos. Qual mais fácil aqui por aí? Conexão.php. Tá, essa daqui não. Vou salvar esse arquivo conexão lá dentro da mesma parte, certo? Salvar com htdocs, aula, conexão.php. Era conexão mesmo ou conecta? Que a gente atualizar links, não? Conecta, né? Vou mudar aqui a conexão. Esse nome é o nome do arquivo de vocês, viu? O que conexão tem? Ele tem uma variável, certo? Citando aonde é que estão os dados de conexão. O nome do usuário lá do banco de dados, aquilo que vocês colocaram lá para acessar o banco de dados de vocês. A senha e o nome do banco de dados. Isso aqui eu poderia apagar e digitar aqui dentro, certo? Ó, hostname, colocar aqui, ó, localhost, certo? Database name, o nome lá da nossa base de dados, que é BD Facete. Por que o pessoal usa cá em cima? Para não estarem trabalhando dentro de tag fechada. Username, vou colocar aqui meu padrão, não sei qual de vocês. Database, era BD Facete, correto? Se tudo der certo, já dava para conectar. Vamos testar? Localhost barra aula, né? Include conecta, né? Está dizendo que não existe isso dali. Porque você não salvou. Não deu nada. Por que não deu nada? Porque conectou. Vamos testar se conectou mesmo? Volta lá no banco de dados, no conexão novamente
e vamos dar uma entendida no código. Bem aqui, acontecer a conexão. Bem aqui eu vou criar uma outra. O que é eco para vocês? Erro de conexão. E vou modificar alguma coisa aqui. Eu vou botar um E bem aqui. Ctrl S. E ele está caçando lá. Ó. Erro de conexão, né? E me mostrou a mensagem do chunk. Só o localhost que ele não achou. Se eu modificar qualquer item aqui, ele não acha. Agora olha o tamanho do código. Vamos dar uma estudada nele aqui. Tem um try, certo? Vocês sabem o que quer dizer esse código aqui, até aqui, e com esse exception aqui? Quem sabe? Esse try quer dizer teste, certo? Teste essa conexão. Conectou, ótimo, nem passa por esse except aqui. Não conectou, então executa isso aqui, ó. O que estiver dentro dessa chavezinha aqui, certo? Por que usamos isso aí? Simplesmente para a gente saber quando der um erro na conexão, qual foi o problema, certo? Quando der um erro no nosso programa, a gente sabe. Mas eu poderia apagar isso aqui, ó, tudinho. Poderia apagar isso aqui. E o meu código ia rodar da mesma forma. Vamos simplificar o máximo aqui. Isso aqui vai rodar a conexão normal. Ctrl S. E conectou. Não deu erro. Se eu pegar hostname, qual é o meu hostname? Localhost, né? DBName, qual é? O SHA-7 deixa, né? Username, OSTO, né? Ele achou que está errado. Por quê? Porque ele está esperando eu colocar ele dentro disso aqui, ó. Certo? Password. Vamos apagar isso ali também. Vamos colocar isso aqui e colocar lá a minha senha. E agora eu posso apagar isso aqui também. Esse tamanho aqui é o menor arquivo de conexão que vocês vão trabalhar. Se vocês forem olhar o que o livro mostra, o que a maioria dos vídeos na internet mostra, vocês vão fazer um arquivo de conexão contendo pelo menos quase metade de uma folha, viu? Pelo menos 30 linhas de código. Você não precisa disso aí. Vamos imaginar que o meu banco de dados não fosse MySQL, fosse outro. Da mesma forma, o usuário era o padrão do banco de dados, a senha era o padrão, o nome da base de dados também, o endereço localhost ou IP do computador que tivesse a base de dados. Então seria dessa forma. Preciso colocar isso aqui? Setname? Também não, posso apagar isso aí, ó. Dessa mesma forma, tudo funciona tranquilamente, tá? Continua conectado. Meu banco de dados com arquivo mínimo. Eu queria que vocês decorassem só essa linha aí. Isso é uma linha só, gente. PDO. O que é PDO? É o nome de uma variável que eu dei. Isso aqui pode ser o nome de qualquer coisa. Vamos colocar aqui BD, ou seja, banco de dados, né? Ele vai criar uma conexão nova, ou seja, um objeto agora, está criando um novo objeto. De qual classe? Da classe PDO. E ele diz, eu quero que isso aqui seja MySQL, certo? Se fosse de outro banco de dados, ele iria ser identificado aqui. Que o host é a máquina local, que o nome da base de dados é BD Facility, que o SHA-7 é o FT8. Eu posso também apagar isso aqui, ó. Aonde está sendo salvo mesmo? O quê? Esse aí? A pasta dentro de... Não. de HTDocs dentro da pasta Facility. Onde foi criado, onde você criou aquela lá? Isso, eu tô salvando tudinho lá. Depois eu disponibilizo esses códigos para vocês.